Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a quinta lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Juízes e Ruth, com o tema Abimeleque, Tolá, o sexto juiz de Israel, e Jair, o sétimo. E o texto para leitura está no livro de Juízes, capítulo 9, do verso 1 ao 21. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, Abimeleque aclamado. Segundo, o apólogo de Jotão. E terceiro, Abimeleque derrotado. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender as consequências da iniquidade. Segundo, reconhecer a necessidade de conversão sincera. E terceiro, entender que somente o governo de Cristo será perfeito. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 9 e 10 do livro de Juízes, que somado ao comentário, o seu crescimento será ainda maior. Tira um tempo e lê Juízes 9 e Juízes 10. Eu quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Mais uma vez, meu muito obrigado. Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito e quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus, também seja muito bem-vindo. Quero agradecer a você da cidade de Manaus, da nossa linda Manaus, você de todo esse interior do estado do Amazonas, ou de todos os demais estados brasileiros, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando nesse momento, sejam todos muito bem-vindos, Deus vos abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, fique à vontade, terei o prazer também de respondê-lo. Portanto, Deus vos abençoe. E vamos ao nosso comentário de hoje. Na introdução, o escritor diz que as pessoas que desejam o poder são sempre mais numerosas do que as que são capazes de usá-lo com sabedoria. O escritor ainda diz que muitos estudiosos da Bíblia consideram a história de Abimeleque um parêntese na sequência dos juízes, pois ele está mais para um usurpador e um fracassado candidato a rei. Abimeleque aclamado está no livro de Juízes, capítulo 1, verso 6, é o primeiro tópico que vamos abordar. Abimeleque era filho de Gideão, com uma concubina que estava em Siquém. Apelando para seus laços familiares em Siquém, o escritor diz que Abimeleque tentou tirar proveito da oferta que fora feita a seu pai e que este recusara, que está registrado em Juízes 8, verso 22 e 23, apresentando-se para ser reconhecido rei. Nós vamos falar de Abimeleque, mas é interessante observar um pouco ainda sobre a vida de Gideão, sobre a vida da mãe de Abimeleque e a sua cidade. Vamos começar falando sobre Gideão. Ele traz uma esplêndida vitória para Israel contra os midianitas, que Israel já vivia sofrendo durante 7 anos. E Gideão, ele é convidado para se tornar o rei de Israel. Além de tudo, ele seria o primeiro monarca e ele faria um estatuto de que os seus próprios filhos reinariam em seu lugar. Ele seria o primeiro monarca com um regimento hereditário. Ou seja, ele reinaria e depois dele o seu filho, depois do seu filho o seu neto, e assim Israel prosseguiria. E ficaria então na história de Gideão a sua descendência como quem sabe quantos reis servindo a Deus e adorando a Deus. Gideão teve alguns vacilos no seu trabalho como juiz, como aquele comandante de Israel. Um deles é esse, é rejeitar a oportunidade que a nação de Israel estava lhe dando para ser o primeiro rei. E talvez, ou essa ideia de Abimeleque de se tornar rei, é exatamente por causa desta omissão de Gideão. Falando ainda da mãe de Abimeleque, ela não é uma mulher legítima de Gideão. Deixa eu lhe falar, Gideão, ele também comete um erro quando ele copia os monarcas da sua época de fazer um harém e colocar naquele harém várias mulheres, casar com várias mulheres. E entre elas também arranjar concubinas e colocar ali. Pastor, mas a Bíblia só fala de uma concubina. Na verdade, o texto, quando relata desta concubina, é porque ela é a mãe de Abimeleque, o pivô da situação que nós vamos comentar agora. Por isso ela aparece. É possível que Gideão tivesse tido outras concubinas,
porque entre os monarcas naquela época, essas concubinas, elas eram adquiridas às vezes com posse, comprada por dinheiro mesmo, às vezes elas eram tomadas entre as escravas, às vezes também como prisioneira de guerra, e enfim, eram várias as formas como elas chegavam na casa dos monarcas. E ainda mais nós vamos observar de que entre os monarcas, o que demonstrava o seu poder, o que demonstrava o seu prestígio, era o número de filhos que ele tivessem. Então, se ele precisava demonstrar poder através de filhos, então ele tinha que ter muitas mulheres. Abimeleque é filho dessa concubina, e quem é ela? Ela não é uma israelita. Gideão é um israelita. Logo, Abimeleque é filho de um israelita. Porém, a sua mãe não é uma esposa legítima de Gideão. Também ela não é uma israelita legítima. E ela é uma concubina. Além de concubina, ela é uma cananeia. Além do mais, meus irmãos, os filhos das concubinas, eles não tinham direito de herdade junto à família. Abimeleque estava em completa desvantagem entre os seus irmãos. A Bíblia diz que Gideão tinha 70 filhos. E aí nós vamos falar da cidade também. Ela vem de onde essa mulher? Da cidade de Siquém. Segundo o texto, diz que Siquém era uma cidade importante, uma interseção de rota, ou seja, uma cidade onde várias rotas se cruzavam, de outras cidades passavam por ali. Também, segundo o texto, uma ligação natural entre a planície costeira e o Vale do Jordão. Quem controlasse Siquém dominava todo o interior, porque dali de Siquém saíam as rotas para os comércios, para os navios, para o interior, para as cidades. E é de lá esta mulher, a mulher mãe de Abimeleque. E o que acontece agora? Seu pai morreu. Gideão morreu, como nós já falamos, não assumiu o governo, não assumiu o reinado, e ele morreu e deixa 70 filhos. Abimeleque, então, ele sai da sua cidade, da cidade de Ofra, e vai até a cidade de Siquém para conversar com os seus tios, os irmãos de sua mãe, para conversar com os anciãos da cidade de Siquém. E entre a conversa é o seguinte: olha, vocês sabem que meu pai morreu? E que ele fora convidado para ser o rei de Israel, mas ele não aceitou. Mas ele tem 70 filhos, eu tenho 70 meio-irmãos, e é possível que dentre esses meus irmãos, alguém queira ser rei, ou quem sabe até mais de um. E o que é melhor para nós aqui em Siquém? O que é melhor para vocês, moradores de Siquém? É que nós tenhamos um rei, ou que tenhamos a possibilidade de ter vários dominando sobre nós. Esse diálogo, esse argumento de Abimeleque, os moradores de Siquém chegam à conclusão de que, lógico, é melhor um só governando. E Abimeleque aproveita para dizer: eis-me aqui, eu sou sangue do sangue de vocês, eu sou osso do osso, eu sou carne da carne de vocês, que tal me darem a oportunidade de ser o rei de vocês? E os homens de Siquém, uma vez aprovando, beleza, está aprovado, você vai ser o nosso rei. E o que tem que fazer agora, Abimeleque? Agora eu preciso de dinheiro, porque eu sou o único filho de uma concubina que estou com esse ideal na minha cabeça e com certeza eu não terei apoio dos meus 70 irmãos. E eu preciso então de montar um exército para vencer eles e me tornar o rei de Israel. Essa é a argumentação de Abimeleque. E os anciãos de Siquém entram então no templo de El-Berite, ou Baal-Berite, o deus de Siquém. E lá eles tiram do templo de El-Berite 70 peças de prata e entregam nas mãos de Abimeleque, dizendo: tá aí, faz a tua campanha. E ele começa então a sua campanha. E ele vai agora mobilizar as pessoas que vão lhe ajudar a colocar o seu plano de governar, de reinar em Israel. E ele começa contratando primeiro os ociosos. Os ociosos são pessoas desocupadas, aquelas pessoas que não têm ocupação com nada. Depois ele chama os levianos. Quem são eles? São aqueles que não têm seriedade, são precipitados. Depois ele chama as libertinas, pessoas que rejeitam regras ou conceitos religiosos. Lascivas, pessoas impuras, sem pudor. Ele chama essas pessoas para montar a sua base para o seu governo. O escritor ainda diz
que ao invés de conquistar o respeito e a admiração dos membros mais honrados da comunidade, Abimeleque preferiu montar a base do seu governo com pessoas desordeiras. E ele sai agora de Siquém, com todo o seu exército agora pronto, todo esse pessoal que vão lhe dar apoio, e ele vai para a cidade de Ofra executar o seu plano de se tornar rei. E quando ele chega em Ofra, meus irmãos, o texto diz, está aqui no livro de Juízes, capítulo 9, verso 6, onde ele vai ser aclamado. Ele executa seus 70 meio-irmãos, com exceção de Jotão, que conseguiu fugir. Não se sabe se Jotão não estava na cidade, não estava em casa. A verdade é que 69 irmãos de Abimeleque foram mortos. Só escapou Jotão. E Abimeleque sai dali, volta para Siquém, agora para ser aclamado pelos moradores de Siquém, uma vez que ele matou todos os seus irmãos, ou seja, ele destruiu todas as possibilidades, todos os empecilhos para o seu reinado. Na ótica de Abimeleque, agora eu estou com o caminho livre para mim. Ninguém vai poder me impedir de ser rei representando a casa do meu pai. E ele volta para Siquém, e lá ele é aclamado pelos moradores de Siquém, também aclamado por Bet-Milo. Alguns escritores chegam a dizer que Bet-Milo era uma cidade ligada a Siquém. Outros afirmam que Bet-Milo era o nome de uma família muito importante em Siquém. Mas eu prefiro ficar na linguagem do Champlin quando ele diz que Bet-Milo era uma guarnição. E agora ele está com seu apoio para se tornar o rei de Siquém. Quando olhamos para esse texto, nós vamos observar que a vida de Abimeleque nos mostra o que acontece quando a fome de poder corrompe o juízo. O escritor ainda diz que a lição que podemos aprender com a vida de Abimeleque é que nossos objetivos controlam nossas ações. Ele ainda prossegue mais dizendo o seguinte: a arrogância, a desobediência, a desonestidade e o egoísmo desse homem desqualificaram para liderar o povo de Deus. Eu queria parar um pouco com você agora. Quais são os nossos objetivos? De repente, você que está me assistindo agora, você é um aluno assíduo, um aluno nota 10 aí da sua classe na EBD. Qual é o seu objetivo? Ah, pastor, o meu objetivo é ser o aluno referência da escola dominical aqui na minha igreja. Ou talvez você esteja dizendo, pastor, o meu objetivo é ser o professor exemplar. Eu quero um dia ser conhecido como um professor nota 10 aqui na minha igreja. Ou talvez o meu objetivo é ser o dirigente nota 10 aqui na área de onde eu sou pastoreado, ou no campo de onde eu sou pastoreado, ou na região onde eu sou pastoreado, ou quem sabe o pastor nota 10 na convenção aonde eu sirvo. Tudo isso é válido. São nossos objetivos. Agora escuta, irmãos, o escritor diz que os objetivos controlam nossas ações. Logo, se nós temos esse objetivo, as nossas ações não podem ser as mesmas ações de Abimeleque. Quais foram elas? Arrogância, desobediência, desonestidade e ainda egoísmo. Logo, queridos, se nós temos o objetivo de sermos o aluno nota 10, de sermos o professor nota 10, de ser o líder da escola nota 10, de você ser o pastor nota 10, de você ser o instrumento nota 10, de que você quer ser conhecido como alguém que trouxe algo de bom para a vida da sua igreja, da comunidade aonde você faz parte. Nós precisamos de termos humildade e não sermos arrogantes. Nós precisamos ser obedientes em vez de desobedientes. Nós precisamos ser honestos em vez de sermos desonestos. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade, de amor para com a obra do nosso Deus, porque o objetivo maior é que o reino de Deus continue crescendo. Portanto, fica aqui já a lição para nós. Abimeleque não conseguiu, ele foi desqualificado, mas aprendamos com a lição de Abimeleque, que os nossos objetivos controlam nossas ações. Quais são os meus objetivos? Se eu tenho o objetivo de ser o melhor crente, o melhor aluno, o melhor professor, mas eu sou arrogante, eu sou desobediente, eu sou desonesto, isso vai completamente me desqualificar para o propósito, para o objetivo que eu estou querendo. Vamos ao segundo tópico do nosso comentário, falando sobre o apólogo de Jotão. Diz o texto que o objetivo mais importante de Abimeleque era ter poder.
Sua sede de poder o levou a eliminar não apenas seus irmãos, mas também cidades inteiras que se recusaram a se submeter a ele. Monte Gerizim está no livro de Juízes, capítulo 9 e o verso 7. Jotão foi o único filho, como já falamos para você, que escapou. Ele subiu ao Monte Gerizim. Monte Gerizim, segundo o escritor, local designado por Deus para proferir bênção sobre Israel. Deuteronômio 28, verso 1 ao verso 14, onde Deus proferiu todas as bênçãos sobre Israel se eles obedecessem os ensinamentos da palavra do Senhor. Jotão se dirige da sua cidade e vai até a cidade de Siquém, sobe ao Monte Gerizim e de lá ele faz um apólogo. Algum escritor chama de parábola, outro chama de fábula. Alguns até dizem que é uma prosa. Independentemente qual o pensamento de qualquer um dos comentaristas acerca dessa palavra de Jotão, todas elas têm o mesmo sentido, o mesmo objetivo de alertar o povo de Siquém. E ele usa então pelo menos 4 tipos de árvore para fazer a sua parábola. E lá de cima do monte ele começa a gritar, ele começa a clamar, a falar com alta voz, para que o povo de Siquém aqui embaixo pudesse ouvir o que ele estava ali falando. As 3 primeiras árvores da parábola de Jotão representam a nação de Israel. Quais são elas? A oliveira, a figueira e a videira. E uma 4ª árvore que ele menciona é o espinheiro. É importante observar que ele, na sua parábola, ele diz, olha, as árvores se reuniram e queriam eleger para elas um rei. E nomearam então a oliveira. Oliveira, vem e reina sobre nós. E lógico que o texto que está registrado no livro de Juízes, capítulo 9, o verso 8 em diante, vai mostrar quais foram as justificativas da oliveira, dizendo por que ela não podia ser rei entre as demais árvores. O convite, então, é estendido para a figueira. Figueira, então, vem reinar sobre nós. A figueira também tem a sua justificativa, por que não podia reinar. Depois vem para videira, videira, vem governar sobre nós. A videira também tem a sua justificativa porque não podia reinar. Mas aí chega no espinheiro e o espinheiro prontamente, eu vou reinar sobre vocês. Vale lembrar que o escritor, quando fala sobre o espinheiro, ele está dizendo que o espinheiro é o mais inútil a Deus e aos homens. Era usado somente como cerca. Era perigoso aproximar-se muito dele. Eis um símbolo perfeito para um rei ímpio, cruel e opressor, que está em Juízes 9, verso 15. Abimeleque, ele é comparado a um espinheiro. Ele parece o candidato ideal para a liderança, dotado, comunicador, hábil, determinado para tornar governante do seu povo, teve paixão para liderar, mas lhe faltava aptidão. E o escritor ainda diz mais, Jotão usou uma imagem vívida para descrever a liderança estéril de Siquém da parte de seu irmão e advertiu que a fome de poder que caracterizava a liderança de Abimeleque provocaria tragédia em todos os siquemitas. E quem são essas pessoas na parábola? No início nós falamos que Gideão rejeitou governar quando ele fora chamado para se tornar o rei de Israel. E quando o escritor está dizendo que a fábula ou a parábola de Jotão está dizendo oliveira, venha governar sobre nós, ele está falando exatamente de Gideão. O escritor diz que todas essas 3 primeiras árvores, elas representam Israel. Mas aqui na parábola, representava a família de Gideão. Quando o escritor está dizendo, Jotão está falando, as árvores se reuniram e queriam eleger um rei sobre elas e chamaram a oliveira. Ele está falando das tribos de Israel, dizendo, Gideão, reina sobre nós, você tem qualidade, você tem as características, você tem o perfil, você é um guerreiro, você é um líder. Lembra que sinônimo dessa oliveira que produzia do seu fruto se tirava o azeite ele podia ser colocado nas lâmpadas no templo para trazer iluminação na escuridão. O azeite também é usado para ungir profetas, para ungir sacerdotes, para ungir reis. Exatamente essas qualidades de Gideão. Ele se tornando rei, ele agora traria luz para
toda a nação de Israel, porque eles teriam um rei como os demais povos. Agora teria um cara que estaria à frente de todo o exército, de toda a nação. Não tinha mais um reizinho para chegar ali de qualquer jeito, porque nós temos um rei também. Quando os israelitas pedem para Gideão se tornar rei, você vai ser o nosso monarca e o nosso regimento vai ser um regimento hereditário. Quando você não puder mais governar, você já passa o bastão para o próximo rei, que será o seu filho. Quando ele não puder, ele passa o bastão para o próximo rei, que será o seu neto. Ou seja, ele tinha todo o poder, ele tinha poder de ungir, de consagrar o novo rei de Israel. E ele rejeitou isso. A oliveira rejeitou. Se a oliveira rejeitou, o que resta para nós agora? Então vamos chamar a figueira. Mas a figueira, quem é na parábola, irmão? Representa o filho. E possivelmente o filho mais velho de Gideão. Que se a oliveira não aceitou, quem nomearia então Jeter, o novo rei de Israel, se Gideão rejeitou e Jeter ainda não tinha mostrado qualidades como um rei? Só Gideão podia ter feito isso. Gideão não fez, então Jeter também, representando aqui esta figueira, também não tinha condições. Também tem a sua justificativa: não posso governar, porque eu só governaria se meu pai tivesse sido rei, e quando ele tombasse, então eu assumiria o seu lugar. Mas ele fala agora da videira, ele vai diminuindo. Quem seria essa videira? Irmãos, poderia ser novamente lá da casa de Gideão, o seu neto. Quem sabe o primogênito de Jeter, ou quem sabe ainda qualquer uma outra pessoa da nação de Israel, que poderia reinar sobre Israel. Mas ninguém quis. Eis aí, lembra do começo, quando nós falamos que o motivo que Abimeleque vai tomar esse caminho, um caminho cruel, um caminho sem volta, um caminho de uma tragédia, exatamente porque Gideão lá atrás não atentou para os cuidados de Deus, o que Deus queria para a nação, e Gideão finaliza sem descendente, né, irmão? Sem ninguém para substituí-lo depois, porque até o Jotão depois se some, a gente não ouve nem falar mais nele, por causa de uma desobediência de não assumir a posição aonde Deus estava ali chamando para aquele ofício. E aí Jotão, o objetivo de Jotão, meus irmãos, o propósito dele falar essa parábola sobre o espinheiro era com a esperança de que a maldição fosse revestida. Ele está dizendo: o espinheiro é uma árvore maldita. O espinheiro não serve para governar sobre nós, é maldição. Era como que ele estivesse dizendo assim, de lá do Monte Gerizim: povo de Siquém, ou vocês arrancam essa maldição do meio de vocês, ou vocês vão pagar muito caro depois. Vocês têm o privilégio de poder fazer isso, vocês têm a oportunidade na mão de vocês. Vocês estão fazendo uma semeadura e vocês não são obrigados a fazer essa semeadura, porque se vocês fizerem, vocês vão ter que colher mais tarde os frutos. Portanto, arranque o mal, tira esse cara daí. Esse cara é um maldito, esse Abimeleque é um maldito. Mas diz o texto que o povo de Siquém partiram para agarrar Jotão e ele fugiu. E diz a palavra de Deus que ele ficou por 3 anos sumido, até enquanto seu irmão Abimeleque era vivo. Ele sumiu dali e não se ouve mais falar na vida de Jotão. Então esse era o objetivo de Jotão: fazer com que o povo acordasse e visse que eles não tinham feito uma boa coisa. Agora nós vamos para o terceiro tópico. O escritor fala de Abimeleque derrotado. Abimeleque está reinando, e já fazem 3 anos que ele reina sobre Siquém. E lá em Siquém se levanta um certo senhor por nome Gaal. E esse Gaal, ele levanta uma conspiração contra Abimeleque. Ele consegue fazer a cabeça de algumas pessoas em Siquém para se colocar contra Abimeleque, que Abimeleque não servia como rei para eles, que nós podemos fechar as portas para ele e ele não reinar sobre nós. E ele levanta o povo, ele faz uma campanha para que quando Abimeleque chegasse, ele dizesse: não, você não é mais nosso rei. Mas existia um homem chamado Zebul, governador de Siquém, que não aderiu à campanha de Gaal. E é esse governador Zebul que vai alertar a Abimeleque do manifesto que estava acontecendo em Siquém. E Abimeleque vem de lá exatamente para resolver o problema.
eles conseguem dispersar Gaal, ele consegue dispersar o povo. Abimeleque vem e sitia Siquém, destrói os muros de Siquém, e os siquemitas, eles correm para a torre que está no meio da cidade, e lá nessa torre está também o templo de El-Berite, a imagem de El-Berite. Lembra de El-Berite? Quem é El-Berite? O financiador da campanha de Abimeleque para se tornar rei. E os moradores de Siquém correm para a torre, se escondem na torre, se refugiam na torre, porque a torre era um lugar de proteção nesses momentos. Como quem diz assim, aqui nós estamos guardados, porque Abimeleque já destruiu os muros, já acabou com quem estava na cidade, já está destruindo a cidade toda. Mas o texto diz que Abimeleque pega o seu machado, corta um galho de árvore ou uma árvore e chama os seus soldados dizendo assim, cada um de vocês corte uma árvore também e vamos lá em direção à torre. E o que eles vêm fazer com esse horror de madeira? Eles vêm com essas madeiras em uma espécie de lenha e eles colocam no pé da torre e lá eles hastiam fogo naquela torre. Lembra do espinheiro? O espinheiro que só servia para a cerca e era perigoso até chegar muito perto dele. Adam Clarke, ele diz que esse espinheiro tem finalidade de pegar fogo e incendiar outras madeiras. É isso que Abimeleque vai fazer, símbolo do espinheiro. Ele vai incendiar as pessoas que estão com ele para tocar fogo naquela madeira e destruir completamente a torre. Todas as pessoas que estavam naquela torre morreram sem chance de sobrevivência. Mas Abimeleque não para aí. Ele sai desta cidade, da cidade de Siquém, e ele se dirige a uma cidade que possivelmente fosse uma cidade aliada a Siquém em todos os termos, de trabalho, de política, o administrativo, e enfim, a cidade de Tebes. E Abimeleque sai de Siquém. Lembra que Siquém é uma rota, eixo, aonde outras rotas se cruzam? Pois é, de lá ele sai aproximadamente 19,5 km em direção de Tebes. E quando eles chegam em Tebes, ele vem para derramar o mesmo cálice daquela ira que ele tinha, que ele provocou lá em Siquém. Ele vai derramar o mesmo cálice dessa taça de amargura sobre Tebes. E quando ele destrói os muros de Tebes, novamente os moradores de Tebes fazem a mesma coisa, correm para a torre. E o texto diz que uma mulher que está lá em cima, na planície, na torre. Abimeleque, por ser arrogante, por ser impetulante, ele chega o mais próximo da torre possível, que ele como rei não deveria chegar, ele chega o mais próximo possível. E uma mulher, de lá de cima da torre, pega uma pedra e lança, acredito que guiado pela mão de Deus, na cabeça exatamente de Abimeleque, que expõe o seu crânio, e Abimeleque vai perdendo as suas forças e vai morrendo. Queridos, diz o texto que Abimeleque chama o seu escudeiro e diz assim, me mata, me crava com a tua espada, melhor eu morrer na tua espada do que a notícia ficar de que eu morri pela pedrada de uma mulher. E assim acabou-se a história de Abimeleque. Cumprindo então a palavra de Deus proferida na parábola de Jotão. Ele destruiu toda a cidade de Siquém, e o texto ainda diz que ele jogou sal em toda a cidade, numa demonstração de ruína total na cidade. Para mostrar e para cumprir a palavra daquilo que Jotão dizia, povo de Siquém, se vocês não tirar o mal que está no meio de vocês, esse mal vai contaminar vocês. E mais tarde vocês serão eliminados por esse mal. E foi o que aconteceu. Estava cumprindo então agora a palavra de Deus. E Abimeleque acaba a sua história. Triste, né, irmãos? Porque acaba também a história de Gideão. Acaba. Jotão, a gente não ouve falar mais na Bíblia sobre Jotão. E aí nós finalizamos o texto, o escritor falando sobre Tola e Jair. Não há muito o que falar sobre eles, porque esses juízes, Tola reinou 23 anos e Jair reinou 22. Segundo os escritores, diz que no período que esses juízes reinaram, eles reinaram no momento de paz de Israel. Ou seja, eles foram um juiz, uma espécie de árbitro, de apaziguador entre as próprias tribos, somente para conduzir as tribos, para servir a Deus, adorar a Deus, para evitar os conflitos entre as próprias tribos, entre os próprios irmãos. É isso que eles fazem. Por isso, não existe tantos fatos para se falar sobre a vida de Tola e Jair. Eles entram na galeria daqueles juízes
menores, que não tem tanto a se falar acerca deles por causa disso, porque eles estão trabalhando no momento que Israel está em paz e não houve nenhum conflito externo, senão com certeza nós teríamos resíduos ou subsídios para falar acerca de como foi o trabalho deles. E aí nós finalizamos, queridos, o nosso comentário de hoje, observando parte da aplicação pessoal, quando o escritor diz assim: deixemo-nos conduzir pelo Espírito Santo, sujeitando a Deus nossas motivações e propósito. Agir pela carne só gerará dor e frustração. Volta comigo na introdução desse comentário, lá onde o escritor fala sobre os objetivos. Quais são eles? Compreender as consequências da iniquidade. À luz de todo esse comentário, irmãos, possamos entender que toda iniquidade tem uma consequência. Segundo, reconhecer a necessidade de uma conversão sincera. Se Abimeleque tivesse tido uma conversão sincera diante de Deus, ele jamais teria feito o que ele fez, destruindo toda a família do seu pai para se tornar um governante. Em último lugar, entender que somente o governo de Cristo será perfeito. Porque pode ser que eu e você nos decepcionemos em algum momento na nossa caminhada, quem sabe por causa do líder, daquele líder que está se levantando, ou daquele líder, daquele pastor, e que a gente olhava com tanto apreço, achando que seria um líder tão especial e de repente comete uma falha ou outra. E a gente fica meio, quem sabe, meio perdido, meio desapontado. Olha para a palavra de Deus. E a palavra de Deus deixa muito claro de que só o seu governo é perfeito. Deus te abençoe, querido irmão. Espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente EBD. Vamos juntos, cada dia mais fazendo com que a nossa EBD se fortaleça e mais vidas sendo alcançadas para o reino de Deus. Até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.